E aí, beleza? Se você está dando seus primeiros passos em TI, ou mesmo se só tem curiosidade sobre como a verdadeira magia tecnológica acontece dentro do seu PC, com certeza já ouviu a sigla CPU. Mas nesta nossa análise, a gente vai muito além daquela velha definição chata de livro didático. Nós vamos literalmente transformar a unidade central de processamento na sede corporativa definitiva da sua máquina. Então, prepare-se para abrir o capô do seu computador e entender a mecânica dele de um jeito totalmente visual e novo. Vamos nessa? Para a gente entender a CPU de verdade, sem afundar num mar de jargões técnicos confusos, nós vamos quebrar essa arquitetura super complexa em 5 partes fáceis de dominar. É como mapear a estrutura de um escritório mesmo. Nós vamos passar pelo cérebro em si, a unidade de controle, a unidade lógica aritmética, a mesa dos registradores e, para fechar com chave de ouro, o poderoso ciclo de instrução. Número 1. O cérebro do computador. Vamos estabelecer de cara o que esse chip minúsculo realmente faz. Você e eu sabemos que a CPU é sempre apelidada de o cérebro do sistema, certo? Mas o que isso significa num nível técnico para você que está estudando TI? Basicamente significa que a CPU é aquele hardware inflexível que tem um único objetivo na vida: executar os códigos de software que estão lá pacientemente armazenados na sua memória. E ela faz isso de um jeito extremamente metódico. É passo a passo, instrução por instrução, sem pular nada. Para isso fazer sentido na prática, imagina a seguinte cena, e essa é uma metáfora brilhante dos nossos materiais. Pense na CPU como um andar inteiro de um escritório altamente atarefado. Neste andar, nós temos 2 funcionários vitais trabalhando freneticamente para traduzir um documento gigantesco. Sabe qual é o grande obstáculo deles? O dicionário completo que eles precisam consultar o tempo todo, que aqui representa a nossa memória principal, está num andar completamente diferente, bem longe da mesa deles. Ou seja, eles precisam ser muito espertos sobre como acessam essas informações, senão o trabalho não rende. Parte 2. A unidade de controle. Vamos conhecer o nosso primeiro funcionário desse escritório. Pensa comigo nesse cenário. Com instruções e dados voando de um lado para outro o tempo todo, quem é que impede que essa empresa entre em colapso total? Alguém tem que gerenciar o fluxo de trabalho e garantir que todo mundo saiba exatamente o que fazer e quando fazer, né? O ponto crucial aqui é que esse nosso primeiro funcionário é, na verdade, o gerente. A gente chama ele de unidade de controle, ou apenas UC. E olha só as responsabilidades dele. O gerente não carrega a caixa pesada nem faz conta matemática. Em vez disso, a UC busca as instruções lá naquela memória distante, decodifica o que cada comando realmente significa e aí sim dispara os sinais de controle para os outros módulos trabalharem. Ah, e tem mais um detalhe. É a UC que gera o famoso sinal de clock, o relógio do sistema, garantindo que a empresa inteira dance no mesmo ritmo perfeitamente sincronizada. Parte 3. A unidade lógica aritmética. Chegou a hora de apresentar o segundo funcionário crucial. Bom, se o gerente está lá ocupado lendo instrução e ditando o compasso, quem é que está no chão de fábrica do processador ralando? Quem é que pega aqueles números crus e faz a mágica matemática acontecer de fato? Apresento a vocês a unidade lógica e aritmética, carinhosamente conhecida como ULA. A divisão de trabalho aqui é simplesmente linda. A UC, como vimos, é o gerente coordenador. Já a ULA é o operário especializado, o verdadeiro gênio da matemática da empresa. Toda vez que um programa exige uma soma, uma subtração ou até aquelas comparações lógicas de verdadeiro ou falso, tipo as portas AND e OR, adivinha quem sua camisa? A ULA. O gerente repassa a tarefa e a ULA resolve o problema. 4. A mesa dos registradores. Agora a gente precisa olhar para o espaço físico onde essas 2 mentes geniais operam. Voltando à nossa metáfora, a memória principal, aquele dicionário gigante, fica em outro andar, lembra? Descer as escadas para pegar um número e depois subir de volta a cada pequena soma ia destruir completamente a velocidade do seu computador. Não dá. E é exatamente por isso que existem os registradores. Pensa neles como gavetas ultra rápidas ou aqueles bloquinhos de post-it na própria mesa de trabalho dos funcionários. É uma memória minúscula, sim, mas ela opera na mesma velocidade alucinante da CPU, segurando temporariamente os dados exatos que estão sendo processados naquele milissegundo. Isso ilustra brilhantemente como os dados fluem lá dentro. O que a gente percebe é que a ULA se conecta diretamente a um conjunto de registradores internos. Eles estão ali, inseridos na própria área de trabalho. Então, quando o gerente e o operário precisam trocar dados provisórios instantaneamente para fechar um cálculo rápido, são nessas pequenas mesas que eles jogam a informação. É tudo na ponta dos dedos. Sabe, para você que quer realmente dominar essa arquitetura, essa é a sua cola de ouro. Esses são os registradores críticos. Olha só, o PC é tipo a lista de afazeres do gerente.
Ele sempre aponta qual é a próxima linha de código que tem que ser lida. O IR é o papel físico que ele está lendo naquele exato instante. O acumulador é a área da mesa onde a ULA guarda o resultado daquela conta que ela acabou de fazer. E o Mario e o MBR, eles funcionam como a porta de entrada e saída, segurando o endereço e os dados quando o funcionário finalmente precisa mandar ou buscar algo lá na memória principal, lá no outro andar. E finalmente, parte 5, o ciclo de instrução. Chegou a hora de colocar todas essas engrenagens corporativas para girar juntas. Vamos ver como a mágica realmente acontece. Essa é a coreografia de 4 passos que define basicamente toda a computação moderna. Passo 1, a busca. O gerente, olhando a lista do PC, traz a ordem da memória. Passo 2, decodificação. O gerente lê o IR e entende exatamente o que precisa ser feito. Passo 3, execução. O operário, a nossa ULA, recebe os dados mastigados e resolve a equação. E o passo 4, gravação. O resultado sai do acumulador e é guardado numa daquelas mesinhas rápidas, os registradores, ou então mandado de volta para a memória principal. Simples assim. Agora faz um favor para mim, para e pensa nesse número monumental, 2,5 bilhões. Na arquitetura que a gente acabou de analisar, um processador padrão que você compra hoje avaliado em 2,5 GHz realiza esse ciclo completo de buscar, decodificar, executar e gravar incríveis 2,5 bilhões de vezes. Por segundo, é absurdo. Tenta visualizar isso na sua mente agora mesmo. O gerente ordenando as tarefas, o operário executando os cálculos pesados, os post-its dos registradores sendo atualizados freneticamente. É uma dança logística perfeita, sem um único erro, acontecendo bilhões de vezes no tempo que leva para você dar uma simples piscada. Sabe, quando a gente começa a entender o papel da unidade de controle, da ULA e dos registradores desse jeito, fica claro que o computador não é magia negra dentro de uma caixa de metal. É a mais pura, veloz e fascinante engenharia corporativa trabalhando a nosso favor. Espero que essa nossa análise tenha acendido umas luzes na sua cabeça. E aí, o que mais tem dentro desse seu computador esperando para ser desmistificado? Pensa nisso e continuem curiosos. Até a próxima!